Saudações, gente bonita. Há muito eu venho devendo um vídeo para, mais do que explanar o agronegócio brasileiro, explicar para todo mundo a grande farsa, a enorme farsa que se construiu em cima desse rótulo, certo? Primeiro, a ideia de que ele alimenta o mundo, mas não alimenta mesmo. Ele produz essencialmente ingredientes para ração para gado e para alimentar carro. A gente produz etanol a partir da cana-de-açúcar, né? E agora parece que vai começar a produzir também a partir do milho. Quer dizer, alimentos estão sendo convertidos em comida para carro. É isso, essa é a realidade. A gente está preferindo abastecer os carros, principalmente de outros países, do que alimentar a nossa população. Ninguém, hoje eu vou almoçar um álcool, né, com biodiesel. Já viu alguém que almoçou álcool, etanol com biodiesel? Provavelmente não, né? Isso é para alimentar carro de estrangeiro. As outras coisas que a gente produz, soja, milho, caroço de algodão, sorgo, elas alimentam gado estrangeiro, animais de estrangeiros. Nem é usado para produzir ração. Não é usado para produzir ração, não. Porque o Brasil não pode produzir ração graças a Fernando Henrique Cardoso, do PSDB de São Paulo, apoiado pela Globo, pelos partidos de direita, pela bancada ruralista, evidentemente, trabalhando para a bancada ruralista, né? Para os evangélicos, para o Centrão, graças à lei Candir, que faz uma coisa única no mundo. Em todo o planeta, por exemplo, o Egito, proíbe a exportação de algodão e taxa muito alta a exportação de fio e tecido de algodão, mas não cobra imposto nenhum para exportar roupa feita do famoso algodão egípcio. Por quê? Porque você gera toda uma cadeia produtiva, você alimenta negócios, você gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento no Egito. O Brasil foi exatamente o contrário. Nós tínhamos uma indústria têxtil muito forte, principalmente em Santa Catarina, Hering, Sulfabril, esse tipo de coisa. Por que ela acabou? Fernando Henrique Cardoso, Centrão, PSDB de São Paulo, bancada ruralista, bancada evangélica. A lei Candir pune se você industrializar matéria-prima no Brasil. Você paga imposto. Agora, se você exporta in natura para outras nações transformarem em emprego, em renda, em desenvolvimento, bom, aí você é beneficiado. Então, essa é a primeira parte que eu tenho que explicar. Agora eu quero explicar outra, mais importante até do que essa, talvez. Essa outra parte, eu gostaria muitíssimo que vocês prestassem atenção no que eu vou fazer. Esse é o Google. Acho que todo mundo conhece, né? www.google.com.br. Se vocês colocarem na barra de navegação do Google para procurar, pesquisar alguma coisa, coloque isso aqui, ó, Fostat. Fostat faz parte do sistema FAO, Food and Agriculture Organization. É um órgão das Nações Unidas que tem estatísticas sobre a produção de todos os produtos cultivados e todos os animais criados nesse planeta. Entendeu? Não é o Datacu, não é a Folha, não é a Federação Brasileira de Agricultura, não é o DR, não. É a ONU, Fostat. Você vai clicar em Fostat. Clicou em Fostat, viu tanto que é simples? Olha só que beleza, Fostat, bem simples. Aí acho que tem muitas abas, né? Vai levar um tempinho aqui para abrir. Ótimo, olha só que beleza, Fostat. Aí você vai em dados, aqui ó, data, tá vendo? Data. Coloca, tá vendo? Produção, production. Só que tem jeito de passar para o português para facilitar? Tem, acho que tem, né? Vamos traduzir essa página. Ótimo, produção. Você vai clicar aqui em produção. Culturas e produtos pecuários. Não. Vamos tentar, né? Culturas e produtos pecuários. Eu não estou acostumado com negócio em português. Esse aqui mesmo. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher um país, China. Eu preciso que vocês escolham China. Porque tem muita gente que diz que a China só se alimenta graças ao Brasil,
que a China está de joelhos para o Brasil, porque o nosso agronegócio é que alimenta a China. Isso é uma bobagem, mas tão grande, é uma mentira, tão absurda. Isso é propositadamente enganoso. Dá a impressão que o agro é importante, mas não. Mas eu vou provar isso para vocês. Não adianta falar nisso, senão vou estar parecendo Federação de Agricultura, né? A Globo, não. Eu coloquei China, tá vendo? China. Quer China. Quando clicar em China, eu vou pegar culturas primárias, certo? Vou escolher um ano mais recente, 2022. Eu não quero saber a área colhida, eu só quero saber a quantidade de produção, certo? E eu vou querer tudo, todos os produtos. Ao fazer isso, escolhi o ano, escolhi tudo, Agora, vamos ver, só mandar fazer, né? Opa, tudo que a China produziu está aqui. Mas, como ler isso aqui é muito difícil, eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou contar aqui para vocês o que a China produziu. E aí nós vamos juntos chegar à conclusão se é real a notícia de que a China depende do Brasil para se alimentar. Tá? Espera só mais um pouquinho, vai dar tudo certo. Gente, vamos ver se é verdade, se a China precisa do Brasil para se alimentar. Ela produz 134 milhões de toneladas de trigo, 60 milhões de toneladas de melancia, 1 milhão de toneladas de nozes, 2 milhões de toneladas de tabaco, 65 milhões de toneladas de tomate, vamos arredondar, 3 milhões de toneladas de chá. Estamos muito chá. 2 milhões de toneladas de taro, que algumas pessoas chamam de inhame. 23 milhões de toneladas de mexerica. Uau! 1 milhão de toneladas de saponeira, a gente chama de peão bravo. 49 milhões de toneladas de batata doce. 2 milhões e 400 mil toneladas de girassol. 11 milhões e 600 mil toneladas de beterraba açucareira, 3,5 milhões de toneladas de morangos, 28,5 milhões de toneladas de espinafre, 19,6 milhões de toneladas de soja, 3,5 milhões de toneladas de sorgo, 29,5 milhões de toneladas de algodão, 203 milhões de toneladas de arroz, 14 milhões de toneladas de colza, 7,5 milhões de toneladas de abóboras, 78 milhões de toneladas de batata, 5 milhões de toneladas de pomelos e toranjas, amo, 6,5 milhões de toneladas de ameixas e abranho. Abranho não é tão bom não, ameixa é uma delícia. 2,5 milhões de toneladas de abacaxi. 3 milhões de toneladas de caqui. 13 milhões de toneladas de ervilhas. 16 milhões de toneladas de pera. 15 milhões de toneladas de nectarinas e pêssegos. 170 milhões de toneladas de vegetais que não foram especificados. 4 milhões de toneladas de frutas tropicais. 6 milhões de toneladas de frutas não tropicais, de clima temperado e frio. 6 milhões de toneladas de outros citros, que não seja mexerica, nem laranja, nem pomelo. 18 milhões de toneladas de vagem. 7,5 milhões de toneladas de laranja. 24 milhões de toneladas de cebola. 40 milhões de toneladas de trufa e cogumelo. Uau. 2 milhões de toneladas de milheto. 2,5 milhões de toneladas de manga. 261 milhões de toneladas de milho, bem mais que o Brasil. 14 milhões de toneladas de alface e chicória. 3 milhões de toneladas de limas e limões. 2 milhões de toneladas de kiwi.
18 milhões de toneladas de amendoim, 21 milhões de toneladas de alho, 14,5 milhões de toneladas de uva, 36,5 milhões de toneladas de berinjela, 73 milhões de toneladas de pepinos, 17 milhões de toneladas de pimentos e pimentões, 2 milhões de toneladas de castanha, 9,5 milhões de toneladas de brócolis e couve-flor, 5 milhões de toneladas de mandioca, 18 milhões de toneladas de cenoura, 14 milhões de toneladas de melões, 34 milhões de toneladas de repolho, 1 milhão e 700 mil toneladas de fava, 1 milhão de toneladas de feijão, 11,5 milhões de toneladas de banana, 7 milhões de toneladas de aspargo e 40 milhões e meio de toneladas de maçã. A China precisa do Brasil? No total, a China produz 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de comida. Ela realmente precisa do Brasil? Contem aí pra mim. Falei. Agora, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Esse é o site da CIA, tá? CIA, tá vendo aqui em cima, no navegador? www.cia.gov.the World Factbook. Não é do Partido Comunista Chinês, não é do governo da Rússia, não é do Partido Comunista Cubano, não é norte-coreano. É da CIA. Perfeito? www.cia.gov, The World Factbook. Muito gentilmente, a CIA fornece a todas as pessoas do mundo com acesso à internet uma série de informações. Entenderam essa parte? De maneira gentil, gratuita, a CIA, que pertence ao governo dos Estados Unidos da América, o país dos brabos e dos destemidos, fornece de graça informações de todos os países, independentes ou não, desse planeta. Perfeito? Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. A gente vai em Countries. Uau, Country. É tão chique. Country. Aí nós escolhemos um país. Uau, podemos escolher pela letra B. Aí vamos, uau. Brasil. Uau. Olha, vamos colocar ele em português? Porque o Google também, muito gentilmente, nos oferece essa possibilidade de tradução. Olha que beleza. Representando o Brasil por uma linda ametista roxa. Então, tá vendo aqui o Brasil? Aí temos todas as informações. Vamos aqui em economia. Uau, economia. Tá, PIB. Paridade do poder de compra. 3 trilhões em 2021. 128 bilhões de dólares. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é isso não. Eu quero que vocês olhem uma coisinha aqui. Certo? PIB real per capita, taxa de câmbio, avaliação de crédito, composição por origem. Isso, composição por origem. Eu preciso muito, de verdade, que todos vocês prestem bastante atenção nesse número. Perfeito? Bastante atenção nesse número. A agricultura, sabe aquela conversa? A agricultura representa 30% do PIB, 28% do PIB, 126% do PIB, 8.000% do PIB. Cara, isso é lorota, é conversa, é desonestidade intelectual. Setor primário, agricultura, agropecuária inteira, representa 6,6% do PIB em 2017, capaz de ter caído. Então, presta atenção, Brasil, a agricultura representa 6,6% do produto interno bruto, da soma das riquezas produzidas no Brasil no intervalo de um ano. Entenderam isso? Quem está falando é o Partido Comunista Chinês? Não, é a CIA. CIA do governo dos Estados Unidos. 6,6%. Correto? Agora eu quero que vocês olhem nesse dado aqui, porque eu vou usar ele
para a gente descobrir quais são as nações mais ricas e quais são as nações mais pobres do mundo. A gente pega em PIB real per capita. O Brasil é a 111. Quer dizer que existem 110 países mais ricos do que nós. Nós somos uma das nações mais pobres do mundo. Entendeu? Uma das mais pobres do mundo. Entendeu essa parte? Agora aqui, essas são as nações mais ricas do mundo. Entendeu essa parte, né? Liechtenstein, 139 mil dólares de renda per capita. Mas Liechtenstein é um país de uma cidade só, vá duas. Mônaco, 115.700 dólares de renda per capita. Luxemburgo não. Luxemburgo já é um país que tem uma área considerável. Então, a gente vai ver em Luxemburgo, prestem bastante atenção no que eu estou fazendo, gente. Isso vai permitir que nunca mais os defensores do agronegócio enganem vocês. Nunca mais na vida de vocês serão enganados. Só se vocês quiserem. Aí se vocês quiserem, não posso fazer nada, né? Nós vamos pegar em Luxemburgo, tá vendo? Que é um país grande, olha só. Aqui estão plantando, aproveita o terreninho, é verde, olha que bonito Luxemburgo. A gente vai em Luxemburgo. Nós vamos na economia de Luxemburgo. Economia. Vamos ver a composição por setor de origem. Vocês lembram que no Brasil a agricultura é 6,6% do PIB? Estão vendo aqui em Luxemburgo? 0,3% do PIB. Uau! 0,3% do PIB. Vamos pegar aqui as nações que mais dependem de agricultura do mundo e as que menos dependem. Então, quais são as nações do mundo que mais dependem do agronegócio? Serra Leoa, 60%, uma das mais pobres desse planeta. Somália, 60,7%. É Somália, 60,2%, uma das mais pobres desse planeta. Tchad, 52,3%, uma das mais pobres desse planeta. Guiné-Bissau, 50%, depende do agronegócio, uma das mais pobres desse planeta. Comores, 47,7%, uma das mais pobres desse planeta. República Centro-Africana, 43,2%, uma das mais pobres desse planeta. Mali, Níger, Sudão, Burundi, Etiópia, Quênia, Ilha Salomão, Libéria, Ruanda. Isso aqui é o quê? Ué. Togo. Sim, Tigu. Se traduzir errado. Togo, Malawi, Tajiquistão, Uganda, Mauritânia. Você está vendo que quanto mais pobre, mais atrasado é um país, mais ele depende de agricultura? Mas, Leida, você tem certeza que Serra Leoa é pobre? Vamos conferir se Serra Leoa é pobre. Aqui está em Serra Leoa, certo? Serra Leoa. Nós vamos em economia e vamos ver a renda per capita real. Opa! Posição número 218. O que faz dela uma das nações mais pobres do mundo. Olha, gente, eu acho que eu lembro desses países, das nações que mais dependem de agricultura. Burundi, República Centro-Africana, Somália, Tchad, Libéria, Malawi. Será que aqui nós temos um padrão? Quanto mais pobre, atrasado, miserável é um país, mais ele depende do agronegócio? Uau! Mas vamos ver as nações mais ricas desse planeta? Vamos ver as nações mais ricas que nós vimos, né? Luxemburgo, vamos voltar em Luxemburgo. Vamos voltar em economia. Certo? Voltamos em economia. PIB real per capita. Taxa de comparação, terceiro. Então, nós sabemos que tá aqui, cadê? Sim. Agricultura. É um dos que menos depende de agricultura do mundo. Vamos ver, então, se as nações que menos dependem de agricultura do mundo são as mais ricas. Será que são? Singapura, entre as mais ricas. Macau, entre as mais ricas. Gibraltar, entre as mais ricas. Mônaco, entre as mais ricas. San Marino, entre as mais ricas. Hong Kong, entre as mais ricas. Catar, entre as mais ricas. Bahrein, entre as mais ricas. Ilhas Virgens Britânicas, entre as mais ricas. Bahrein, entre as mais ricas. Ilhas Caimã, entre as mais ricas. Luxemburgo, entre as mais ricas. Opa, então nós vimos outro padrão. Quanto mais rico é um país, menos ele depende do agronegócio. Bélgica, entre as mais ricas. Suíça,
Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos. Opa, realmente temos um padrão. Nações muito ricas não dependem do agronegócio, muito pelo contrário. E quem falou isso? É o Partido Comunista Cubano, malvado. Partido Comunista Chinês que come criancinhas? Não. Quem falou isso de maneira muito gentil, gratuita para quem quiser ver, foi a CIA do governo dos Estados Unidos, que de maneira gentil e gratuita forneceu esses dados. Vocês me entenderam? Agora deixa o mestre líder falar de outra coisa para vocês. Vamos ver esses países pobres, miseráveis, dependentes da agricultura. Que tal? Vamos ver eles. Enquanto o mestre líder fala o seguinte: gente, ok, agricultura, agronegócio é coisa de país atrasado, mas tem como piorar? Claro que tem. Agora eu vou mostrar para vocês um negocinho aqui. Vamos pegar alguns países dos BRICS: a China, a Índia, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita. Vamos mostrar eles tornando a Terra verde novamente. Mas vamos pegar nações da África, que são pobres, muito pobres. Etiópia, que é dos BRICS, mas muito mais pobre que os demais. A África como um todo. Esses países estão transformando deserto em florestas e áreas cultiváveis. E o que será que o Brasil está fazendo exatamente para investir no agronegócio? Característica da nação pobre e atrasada. Eu não vou falar, eu vou mostrar para vocês, se vocês me permitem, claro. Porque o que eu quero fazer aqui hoje é com que nunca mais na vida de vocês sejam enganados pela conversa de que o agro é pop, que o Brasil depende do agro, que o Brasil é sustentado pelo agro, que é o agro que garante o nosso desenvolvimento. Nunca mais. As pessoas vão continuar dizendo isso para vocês. A Globo, a imprensa, os partidos políticos, política de direita, a bancada ruralista, o Globo Rural, vocês vão continuar vendo isso. Mas vocês saberão que é mentira. Perfeito? Então vamos para essa próxima parte. Eu tenho asma, então a coisa fica meio pausada, mas graças à edição dá a impressão que eu estou fazendo em contínuo. Daqui a pouquinho, só tenham paciência com o mestre líder. Como eu não sou monetizado, esse vídeo é um oferecimento de todos os que me ajudaram até aqui, das mais variadas formas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Agora nós vamos ver o poder do agro brasileiro. Controlled burns are a common sight in these parts. In central Brazil, landowners use them to expand their soy farms, a crop whose production continues to soar, along with international demand. Thousands of square kilometers of natural vegetation have disappeared this year alone. There are immense fields as far as the eye can see, mostly soybeans and corn. It's quite chilling, because you realize that the entire area has been completely transformed. The soybeans have just been planted. Much of it's destined for export, as feed for livestock in meat and dairy production. NGOs say most of France's soy comes from this municipality, Formosa do Rio Preto. More than 300,000 tons of soy used in France come from here. That represents about 100,000 hectares of soy produced right here. France is highly dependent on this area. The region lives off and for industrial agriculture. Adverts for seed, fertilizer and farming equipment line the roads, and new towns have popped up in a matter of years. There's even a program dedicated to intensive farming on local radio, giving the latest news on the sector. It's impressive. We've hit a new soy production record in the region for 2021 to 2022. In the Cerrado, Brazil's vast savanna region, the area converted to farmland has gone up 50% in the last 35 years. These soybean producers export to China, Europe and North America. They say they're simply feeding the world
and don't understand the EU's desire to reduce imports and produce more of its soy at home. At the moment, your plate is full, so it's very easy to ask us to stop cutting down trees and stop producing here. But when you have nothing to eat, how will your people react? As the savannah goes up in smoke, communities who live on the fringes of the fields are victims too, like the Gerizeiros, who've lived here for 200 years. They claim they're subject to harassment and violence by farmland security. Fernando Ferreira Lima says he was shot in the leg last year. They started firing at us. I got shot. I kept running, but after a while I fell over. It took 12 hours to get him to hospital, where he was saved from the brink of death. Scared. Very scared. I was scared of dying, of losing my family. I have a son. The river near the village is polluted with pesticides that run off the fields. This doesn't stop them from using the water to wash themselves, their clothes or their dishes. It's sad for us. People here don't eat what's produced here. Instead, it's consumed abroad. As well as destroying our environment and nature, they're making other countries rich. While here, we go hungry. With each new farm, land rich in biodiversity is lost. Although not as well known as the neighbouring Amazon, the Cerrado is home to 5% of all species on the planet. Mas como será que eles fazem na República Popular da China? In the 1950s, China went through rampant urbanization, which allowed room for unchecked infrastructure development. The aggressive alteration of their natural land made the nation vulnerable to desertification, which led to problems like wind erosion, soil and water loss, salinization, and rock desertification. Today, these deserts threaten a quarter of China's land area, have claimed 15% of its land in just 4 decades, and caused annual economic losses of around $50 billion. The government of China, trying to find a solution to this problem, embarked on the journey of transforming its desert into green forests. The project is officially known as the 3 North Shelter Forest Program, otherwise referred to as the Great Green Wall. What is the Great Green Wall project? Are they facing any challenges in implementing it? And how does this project affect other parts of the world? In 1978, the Great Green Wall Initiative was conceived as an afforestation project. It was a solution to the problem of desertification that was going on. The initiative involved planting trees in 88 million acres of land surrounding the Great Wall of China. The government recognized that this initiative would take a collective effort, which led to the institutionalization of National Tree Planting Day in 1979. The 12th of March every year is reserved for everyone to come together and plant trees. This led to a nationwide green movement that produced over 78.1 billion trees in just a few decades. This project is also designed to hold back the expansion of the Gobi Desert and provide timber to the local population. The Gobi Desert claims 1,400 square miles of grassland every year. The dust storms that happen because of this are always very severe. It causes erosion of approximately 800 square miles, destroying agriculture not only within China, but also in neighboring countries like Japan, North Korea, and South Korea. The official name of this initiative, the 3 North Shelter Forest Program, indicates that it has to have a reach across the 3 northern regions: the North, the Northeast, and the Northwest. Since this project started, it has strived to elevate forest coverage in northern China from 5 to 15%. It has significantly reduced desertification, prevented sandstorms, and conserved water and soil. In 2003, they began a phase in this project that consists of 2 main parts. The first one is using planes to spread seeds in areas where the soil is not too dry. The second part entails giving money to farmers who plant trees and shrubs in areas that are drier than usual.
They plan to spend $1.2 billion to set up a system that watches over everything, including making maps and databases. The wall will have special plants that can handle the sand. The trees will be arranged in a pattern similar to that of a checkerboard to steady the dunes. There will also be a stony area situated next to the plants to keep the sand down and help form a crust in the soil. The trees will also help block the wind during dust storms. China started an extraordinary journey toward a green revolution from 2012 to 2022. During this period, there were a lot of afforestation campaigns, and they covered a stunning area of 960 million mu, which is equivalent to an impressive 64 million hectares. This initiative has not only improved forest coverage, but has also revitalized ecosystems. It has resulted in the restoration and expansion of 12 million mu of wetlands. Today, over 66 billion trees have been planted. To put this into perspective, the land mass that these trees cover is equivalent to the size of Ireland as a nation. Even though trees are the main action of this initiative, there are scientific techniques that have increased its effects. Researchers from Chongqing Jiaotong University have developed a groundbreaking solution. They use plant cellulose to create a paste that is capable of transforming desert sands into fertile grounds. An experiment in the Ulanbu Desert converted 1.6 hectares of barren wasteland into cultivable land. This is a signal for quick agricultural potential. Other innovations in afforestation and sand control, like drip irrigation and sand barriers, have increased forest coverage in areas like Minkin. The Great Green Wall Initiative is set to be completed by 2050. The project faces several challenges, such as ensuring its efficiency, mitigating potential groundwater decline, and carefully considering native species and environmental factors in the planning process. Due to the harsh conditions of the desert, the number of trees planted experienced an almost immediate effect from nature. The temperature was quite unstable. It goes up during the day and comes back down at night. There were also issues of water scarcity and soil infertility. Many of the trees planted couldn't survive these drastic conditions. In the earlier days of this initiative, they practiced monoculture planting. This involves planting a lot of the same species of plants in one area. While this style offers advantages in terms of scale and operational efficiency, it also has some ecological risks. This approach can drain soil nutrients, making the areas even more open to pests and diseases. It is also worth noting that due to the lack of biodiversity, one bug or illness may easily wipe out tens of millions of crops. However, the critics of this method note that it involves not only planting trees, but also ensuring they survive and flourish. This brought about some diverse ecological solutions. The areas prone to desert encroachment were strategically fenced. There was also the use of seeds that are naturally adapted to local ecosystems. Even these solutions came with their challenges. It raises concerns about potential impacts on climate, biodiversity, and ecological balance. For instance, the creation of barriers might disrupt certain natural processes. Also, altering the landscape might have unforeseen consequences for local temperatures and heat reflection. Additionally, deserts have their unique mineral compositions, which play a role in the global mineral supply chain. This transformation could mean the potential loss of these valuable natural resources. While the leaders of China have been at the forefront of this green revolution, the hard work of individuals and private entities cannot be understated. Out of the countless people who are dedicated to this initiative, Yin Yusen converted approximately 4,700 hectares of barren land in the Yuxin Banner of the semi-arid western region of China for more than 3 difficult decades into a green field. The National People's Congress saw Xi Jinping, General Secretary of the Chinese Communist Party, acknowledge Yin for her work on afforestation. Yin's efforts, according to him, are great achievements that have actually improved the whole ecology of China. This kind of person demonstrates how essential individual responsibility is in this strategy during an era of immense national trouble. However, there are other organizations in the corporate world that have identified the relevance of engaging with these projects. One such organization is REN.
REN is a company that focuses on funding projects that are about combating climate change. They highlight how complex environmental initiatives are and also encourage the community to get involved. The company is taking on certain responsibilities to contribute to the success of this initiative. They are supporting projects that consist of technologically advanced molecule destruction methods. They also support more grassroots initiatives, like collaborating with indigenous communities to preserve and protect invaluable rainforests. Desertification is a global challenge, and the efforts China is making to curb it have not gone unnoticed by the rest of the world. China has actively sought international collaboration to combat this issue. They include sharing invaluable knowledge and insights that resulted in partnerships with Belt and Road countries. China has also played a very important role in establishing international centers that are dedicated to the prevention and mitigation of desertification. This showcases its commitment to global ecological challenges. On an international scale, there has been the development of techniques like liquid nanoclay, which promises to transform sandy deserts into fertile ground. There are also advanced center pivot irrigation techniques. These international methodologies, if combined with China's already existing initiatives, could potentially form a blueprint for combating desertification globally. Aside from the immediate environmental impact of the Great Green Wall project, the initiatives born out of it have socio-economic implications that benefit communities, strengthen communities, and demonstrate China's dedication to global ecological goals. Do you think China's initiative to transform its deserts into green forests will be successful in combating desertification? Let us know in the comments section, and please like, share, subscribe, and hit the bell icon. Thank you. Ok, o nosso agronegócio, ele polui, ele desmata, ele contamina o leite das nossas mães, o sangue de todos nós, o lençol freático polui, acaba com o nosso futuro, destrói nossa biodiversidade, fode o planeta inteiro, mas em compensação, ele é de altíssima tecnologia, é o mais moderno do mundo. Excelente argumento. Vamos compará-lo. O senhor urso azul tibetano vai mostrar para vocês como é a atrasadíssima agricultura chinesa, esse país que depende de nós para se alimentar. In China, innovative agricultural technologies are revolutionizing crop cultivation methods, leading to remarkable advancements in planting practices. Watch this entire video from automated rice growing systems that reduce breeding periods and costs, to digital tools driving efficiency, maximizing production yields, and minimizing grain losses, prioritizing food security and agricultural optimization. Before we get into the video, don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Chinese farmers in Meishan City, Sichuan Province, are adopting innovative agricultural technologies that are revolutionizing their crop cultivation methods. To streamline the process of preparing rice for planting, an agricultural cooperative has implemented automated rice growing systems for raising seedlings. These production lines sow rice seeds in small seedbeds, which are then transferred to an intelligent machine designed for nurturing rice seedlings under optimal sunlight conditions. The introduction of this intelligent seedling raising system has significantly reduced the breeding period for approximately 660 hectares of rice seedlings from 2 months to just 20 days. This has resulted in a 30% reduction in overall costs and has remarkably enhanced both efficiency and the quality of rice production. Situated in Anhui Province, Changfeng County stands as a prominent center for strawberry cultivation in China, boasting vast strawberry growing bases.
This agricultural sector is undergoing a remarkable evolution empowered by the integration of digital technologies. Through the utilization of advanced digital tools and systems, the strawberry growing industry in Shandong County is advancing towards increased intelligence and efficiency. These digital innovations are revolutionizing traditional practices, enabling farmers to optimize their operations, improve crop yields, and enhance overall productivity. China has commenced its spring farming operations, utilizing modern agricultural facilities and technologies to maintain a consistent grain yield. The nation is making steady advancements in spring plowing, benefiting from favorable weather conditions this year. As a result, the total area allocated for sowing spring crops has reached an impressive 6.67 million hectares. This signifies the successful implementation of efficient farming practices and the effective utilization of contemporary agricultural methods to ensure a stable and productive output of crops during the spring season. Jiangkou County, located in the scenic mountains of Guizhou Province in southwest China, provides a perfect setting for tea cultivation. Numerous tea-producing enterprises in the region have committed themselves to the production of matcha, a type of powdered green tea highly valued for its health benefits and unique flavor. The natural environment of Jiangkou County, with its picturesque landscape and favorable climate conditions, serves as an ideal location for nurturing tea plants and ensuring the production of high-quality matcha. In Xinjiang, China, modern machinery and cutting-edge technologies are revolutionizing the process of spring plowing. The implementation of self-driving tractors, the utilization of the Beidou navigation satellite system, and the integration of remote control systems are empowering farmers in this region. These advanced tools and technologies are enhancing the efficiency and effectiveness of spring plow ING operations, enabling farmers to optimize their productivity and achieve better results. The combination of self-driving tractors, Beidou navigation satellite, and remote control systems represents a significant leap forward in agricultural practices, showcasing China's commitment to harnessing innovation and technology to drive advancements in the agricultural sector. Cotton farmers in Xinjiang, China, are reaping the rewards of utilizing advanced planting technologies, as the process of cotton sowing is currently in full swing. The adoption of modern techniques and technologies in the cultivation of cotton has significantly improved the efficiency and productivity of farmers in the region. These advancements have streamlined the planting process, allowing cotton growers to maximize their yields and optimize resource utilization. With the implementation of modern planting technologies, Xinjiang's cotton industry is experiencing enhanced practices that contribute to the overall growth and success of cotton production in the region. The wheat harvest season is currently in full swing in the eastern provinces of Jiangsu and Shandong, keeping farmers occupied with their reaping activities.
In Nantong City, located in Jiangsu, the wheat harvest has commenced across a vast expanse of over 193,000 hectares of land. Similarly, in Hezi City, situated in Shandong, the wheat fields covering more than 613,300 hectares are also ripe and ready for harvesting. These regions are witnessing a bustling period of agricultural activity as farmers work diligently to gather the mature wheat crops, ensuring a successful and bountiful summer harvest. In response to the challenges posed by weather conditions, China has intensified its efforts to reduce grain losses during the summer harvest of this year. The country is taking proactive measures to mitigate the impact of adverse weather on agricultural productivity. By implementing various strategies and techniques, such as improved storage facilities, advanced drying methods, and efficient transportation systems, China aims to minimize the loss of grain during the crucial summer harvest. These initiatives reflect the nation's commitment to ensuring food security and optimizing agricultural output, even in the face of weather-related obstacles. That's the end of our story for today. I hope you found this video wonderful. Thanks for watching and see you next time. Então, de desde o milharal que o ajuda a cuidar, eu te pergunto, o agro realmente é pop?